muitos e muitos anos, o mundo era bem diferente do que conhecemos hoje. Mas havia algo que já existia, algo que nunca mudou. O coração das pessoas, um coração capaz de amar, mas também de perdoar. Em tempos de confusão, em dias em que ninguém ouvia a voz do céu, Deus encontrou um homem disposto a ouvir. E foi aí que tudo começou. Você já viu um bebê com um pezinho bem pequenininho, com um choro bem fraquinho, com o coração batendo muito forte? É lindo, não é? Pois é, quando um bebê nasce, não é apenas uma criança vindo ao mundo. É Deus dizendo, eu tenho um propósito para essa vida. Cada criança é diferente. Tem umas que cantam alto, outras que não param de pular, outras que desenham, tem outras que gostam de cuidar dos amiguinhos. E isso é porque Deus tem um propósito muito especial para cada um. E sabe o que mais? Tem umas que cantam alto, outras que pulam sem parar. Umas desenham, umas cuidam dos amiguinhos. E isso é porque Deus criou cada um, com coisas que só eles têm. Coisas que mostrem que Ele é amado, escolhido e que Deus tem um propósito. E foi assim com um menino de verdade que viveu há muitos anos. O pai dele olhou para ele e disse algo mais ou menos assim: esse menino vai trazer descanso ao mundo. Uau, imagina ouvir isso enquanto você é um bebezinho. Esse menino nem imaginava o propósito tão grande que Deus tinha para a vida dele. Mas Deus já sabia, né? Deus, desde o comecinho, Deus já sabia e Ele estava preparando esse menino para algo que ia mudar o mundo. Ele cresceu. Enquanto todo mundo vivia como se Deus não existisse, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, mesmo que ninguém mais a ouvisse. E sabe o que ele fez? Ele decidiu obedecer. Mesmo que parecesse estranho, mesmo que parecesse diferente ou até mesmo difícil. E foi aí que Deus começou a criar uma das histórias mais incríveis da Bíblia. Porque quando nasce um menino, Deus não vê apenas um bebezinho. Ele vê um plano, um propósito, uma missão. E tudo começa com um coração pronto para obedecer. Nasce uma criança, o mundo inteiro sorri, porque brilha a esperança de algum que está por vir.
tempo, aquele mundo bonito que Deus criou começou a ficar diferente. As pessoas estavam brigando muito, mentindo, machucando umas às outras. E o pior, tinham se esquecido completamente de Deus. Tudo que parecia normal, tudo que parecia ruim era normal. E tudo que parecia certo, as pessoas zombavam, como se elas tivessem esquecido que existe um Criador. No coração das pessoas havia escuridão, um coração cheio de maldade, inveja e desobediência. As crianças não obedeciam seus pais, elas eram más, só faziam bagunça, gritavam umas com as outras. Ninguém ouvia a voz de Deus, ninguém obedecia. E Deus ficou muito, muito triste com quase todas as pessoas. Deus se arrependeu de ter criado o mundo e resolveu destruir tudo, porque todo mundo era mau. nasceu com um propósito, lembra dele? Ele cresceu e se tornou um homem de fé. Seu nome era Noé. Noé cresceu e se tornou um homem diferente de todos os outros. Enquanto o mundo fazia tudo errado, Noé, ao escolher fazer o que era certo, ele era honesto, era obediente, era amigo de Deus, era um verdadeiro exemplo. Noé era um homem diferente. Ele escutava a voz do Senhor, ele obedecia, ele fazia o bem mesmo quando ninguém mais fazia. A Bíblia diz que Noé era íntegro. Isso quer dizer que ele vivia direitinho, mesmo quando ninguém mais queria viver assim. E sabe o que é mais incrível? Deus viu tudo isso e fez a Noé um convite que mudaria a vida dele e a de toda a humanidade.
verdade, Deus o escolheu para uma missão muito especial. Algo que ninguém esperava. Deus contou que mandaria uma chuva muito forte, mas tão forte que ia cobrir todo mundo. O mundo todo, ele todo, até as montanhas mais altas. Tudo, tudinho. Mas Deus também deu um plano para Noé. Ele mandou ele construir um barco gigante, um barco capaz de salvar a família dele e muitos animais. Já pensou nisso? Um barco enorme, feito com madeira, cheio de quartos e espaço para todo mundo. Deus pensou em cada detalhe, porque quando ele promete cuidar, ele cuida de verdade. Senhor disse a Noé:
maior barco que o mundo já tinha visto. Um barcão gigante de verdade. Tinha que haver muita gente e muitos peixes. E Deus foi explicando tudinho. Você sabia que o barco ele seria feito de madeira, mas era uma madeira muito forte. Ela chama silvestre. E dentro ele tinha que ter 3 andares. 3, como um prédio muito alto. Nossa, então era muito alto. Mas você sabia também que ele tinha que passar piche por dentro e por fora para não deixar nenhuma gotinha de água entrar. E daí é incrível, né? Deus falou até o tamanho certinho: 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e mais de 13 metros de altura. Era como um grande campo de futebol flutuante. Que arca muito grande essa, hein? E vocês sabiam que ela tinha até janela? Olha, tinha uma janela no alto para entrar a luz do céu e uma porta do lado para todo mundo poder entrar nela. Mas você sabe que construir tudo isso não foi fácil, né? Demorou muito tempo. E Noé não desistiu, mesmo quando as pessoas riam dele. É verdade. Imagina só. Todo dia ele trabalhava, martelava, cortava madeira, obedecendo exatamente o que Deus mandou. E os vizinhos passavam e debochavam, zoavam dele. Mas mesmo assim, as pessoas ficavam dizendo: Noé, vai chover, deixa de bobagem. Afinal, eles nunca tinham visto chuva antes, né? Mas Noé e sua família não ligaram para nada do que eles diziam, porque eles sabiam que Deus tinha um propósito em tudo aquilo que estava acontecendo. E quando a gente confia em Deus, mesmo quando parece difícil, mesmo quando todo mundo acha estranho, a gente sabe que pode obedecer com coragem. Porque Deus, ele nunca erra. Ele sempre sabe o que faz. E você? Você já pensou em alguma vez na sua vida se Deus já te pediu algo? Ou se Ele te pedisse algo que você não estivesse entendendo, que as outras pessoas não entendem? Você teria coragem de obedecer? Parece difícil e as pessoas dizem que é impossível obedecer a Deus. É sempre o melhor, pois Ele é fiel. Pois
Depois de tanto trabalho, o barco estava prontinho. Faltava só uma coisa: os passageiros. Não eram passageiros comuns. Deus chamou um casal de cada tipo de animal. Grandes, pequenos, peludos, escamosos, fofinhos e até os mais esquisitos. E sabe o que é mais incrível? Eles vieram sozinhos. Não foi Noé quem saiu caçando o jacaré ou carregando o elefante. Deus guiou cada animal até a arca. Já pensou? Uma fila gigante na porta da arca, girafa atrás de zebra, coelho do lado de onça, e todo mundo obedecendo direitinho o que Deus tinha mandado. E Noé e sua família também entraram na arca. Era o momento de confiar totalmente em Deus. Você está escutando isso? Eu acho que são os animais. Olha lá, lá atrás. Os animais estão chegando.
porta da arca se fechou, mas não foi Noé quem fechou, foi o próprio Deus. Era o sinal de que algo muito importante estava prestes a acontecer. As nuvens se juntaram, o céu escureceu e blim, 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 as primeiras gotinhas começaram a cair. Choveu e choveu e choveu sem parar. Depois de muitos dias chovendo sem parar, a arca finalmente parou em cima de uma das montanhas bem altas chamadas Ararat. Mas ainda não dava para sair. Tinha água para todo lado. Então, Noé teve uma ideia.
abriu uma janelinha e soltou um corvo para ver se o chão já estava seco. E o corvo ia e voltava e nada de terra seca. Depois, Noé soltou uma pombinha. Mas a pobrezinha voou, voou, voou e nada ela encontrou. Noé esperou mais um pouquinho e soltou a pomba de novo. E dessa vez, sabe o que ela trouxe? Uma folhinha de oliveira. A pombinha voou para tão longe com aquela folhinha, e um pedacinho de planta era o sinal de que a terra já estava começando a ficar sequinha de novo. Mas Noé ainda não saiu correndo, sabe por quê? Porque ele sabia que tudo tinha uma hora certa. Ele esperou Deus dizer que era hora de sair. E quem espera no tempo de Deus não se frustra. Precisamos aprender a esperar. Depois de esperar, esperar e esperar, Deus falou de novo com Noé. Era a hora de sair da arca. Noé, sua família e todos os animais estavam livres. Ai, que alegria deve ter sido! Já pensou os cachorrinhos, os bezerrinhos correndo por todos os lados? Depois de tanto tempo apertadinhos lá dentro. Mas antes de correr e brincar, sabe o que Noé fez? Ele parou tudo e fez um culto de gratidão a Deus. Agradeceu por ter sido
protegido e por ver a promessa se cumprir. Era hora de sair da arca. Noé, sua família e todos os animais estavam livres. Que alegria deve ter sido! Já pensou todos os animais correndo por todos os lados, depois de tanto tempo apertadinhos lá dentro? Mas antes de correr e brincar, sabe o que Noé fez? Ele parou tudo e fez um culto de gratidão a Deus. E agradeceu por ter sido protegido e por ver a promessa de Deus se cumprir. Feche seus olhos por um momento. Agradeça ao Senhor. Agradeça a bondade de Deus. Só você e o Senhor. Noé fez um culto de gratidão ao Senhor, agradecendo pelo livramento. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Agradeça a Deus pelos livramentos que Ele tem te dado. Agradeça. Agradeça pela sua família. Agradeça pelo seu emprego. Agradeça pela sua escola. Agradeça. Agradeça a Deus. Leve sua mente, leve o seu pensamento ao Senhor nesse momento. O Senhor é bom. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Senhor Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos porque como o Senhor livrou Noé daquele desastre, daquele dilúvio, o Senhor nos livra em todos os momentos. Em todas as situações o Senhor tem nos livrado. E nós somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor pela tua bondade. Nós somos gratos porque o Senhor é um Deus de aliança. O Senhor é um Deus que cumpre promessas. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa vida. Nós te agradecemos pela nossa saúde. Nós te agradecemos pela nossa casa. Nós te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá em todos os momentos. E te agradecemos por estarmos aqui nessa noite, recebendo de Ti o Teu alimento. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.
cheio de gratidão. A terra estava sequinha, o céu estava limpinho. Deus fez algo lindo. Ele colocou no céu um arco todo colorido e disse: essa será a minha aliança com vocês. Nunca mais vou destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris foi um presente, uma promessa de amor e cuidado de Deus que Ele nos deixou. E sabe, gente, sabe, crianças, que Deus continua cuidando de nós. Ele é bom, Ele é fiel e Ele cumpre o que Ele promete. Então, sempre que vocês virem um arco-íris no céu, lembrem-se que Deus ama vocês e está sempre com vocês.